Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo dos últimos capítulos da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes como será o final de cada personagem. Pedro, Helena e Nicolas finalmente serão felizes? Ernesto, Irene e Gina serão castigados? Isabel se recuperará e terá sua herança de volta? E Inês e Eduardo ficarão juntos? Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 24 de janeiro. Pedro diz a Nico que vai levar ele e Helena para um lugar belíssimo, e eles partem para a casa que fica em Vale del Bravo. Gina liga para Carlos. Diz que já comprou as passagens e eles viajarão no dia seguinte. Animado, Carlos diz que finalmente o seu sonho vai se tornar realidade. Arrasada em saber que Irene está ajudando Ernesto, Andréa pergunta a Gabriela o que fez de mal. Gabriela diz que a mãe não tem culpa de nada, que Irene é uma mulher feita e é responsável pelo que faz. Gabriela precisa sair para resolver um problema e pede para a mãe ficar na empresa para receber um casal que quer que elas preparem a festa de casamento deles. Andréa fica animada com a confiança que Gabriela está depositando nela para desempenhar aquele trabalho. Inês diz a Eduardo que no dia seguinte vai voltar para a congregação. Surpreso, Eduardo diz que ela não pode continuar com aquela ideia tão absurda e diz que precisa dela. Inês diz para Eduardo não insistir, que ela prefere se dedicar a Deus e a sua decisão já está tomada. Pelas câmeras de segurança da casa de Helena, Eduardo confirma que foi Irene quem alertou Ernesto sobre a prisão dele. Eduardo mostra a gravação para Horácio, Mônica e Abreu. Eduardo diz a Horácio que irão abrir um processo contra Irene por ela ser cúmplice de Miguel Hernandes. Nico pede para Pedro ficar com eles em Vale del Bravo. Pedro diz a Nicolas que se ficar, não voltará a se separar deles nunca mais. Nico e Helena gritam que é aquilo que querem e felizes os três se abraçam. Samuel vê Joaquim com uma moça e pensa que ele está traindo Gabriela. Samuel e Joaquim trocam socos. Samuel diz a Joaquim que se importa com Gabriela e não vai permitir que ele faça isso com ela. Gabriela fica feliz ao ver que a mãe se saiu bem ao atender o casal de noivos e propõe que André trabalhe com ela e Helena. Animada, André aceita o convite da filha. Joaquim liga para Gabriela e conta sobre a briga que teve com Samuel. Irene diz a Ernesto que eles passarão só aquela noite naquele hotel, pois no dia seguinte estarão nos Estados Unidos e lá tudo será melhor. Sem paciência, Ernesto diz que é melhor Irene ficar em silêncio, porque ele precisa pensar. Gabriela procura Samuel e o recrimina por ter brigado com Joaquim. Samuel diz que a única coisa que fez foi defender ela. Gabriela diz que ele não tinha nada que lhe defender e então confessa que entre Joaquim e ela não há nada. Gabriela diz que mentiu porque não gostou quando Samuel propôs que eles voltassem, logo após ter terminado com Rosa. Samuel diz a Gabriela que nunca deixou de amá-la, e os dois fazem as pazes. Helena deseja que Pedro ganhe o concurso e diz que se sentiria muito orgulhosa se, graças aos seus dois homens lindos e talentosíssimos, ela consiga conhecer a Itália. Nico diz: "Nós vamos ganhar, porque o meu papai é o melhor." Pedro fica todo feliz com o que Nico diz. Irene retorna ao hotel e escuta quando Ernesto diz a alguém no telefone que precisa se livrar da louca que está com ele, que essa velha não está nos seus planos. Chocada com o que houve, Irene pergunta o que ele disse. Furioso, Ernesto manda Irene ficar calada, porque ele precisa pensar. Inês está de volta à congregação e Bernardina diz que jamais pensou que ela iria voltar. Inês diz a Bernardina que aquela vida não é para ela. Nesse instante, Eduardo Tudão Robles liga para Inês, mas ela não atende. Bernardina diz para Inês não ser boba, pois está se renegando o amor, e diz que não pensava que ela fosse tão covarde. Inês diz para a amiga não questioná-la e que Deus vai ajudá-la a esquecer Eduardo. Amarrada,
Irene pergunta por que Ernesto está fazendo aquilo com ela e diz que o ama antes dele conhecer a sua irmã. Ernesto diz que no fundo os dois são muito parecidos e cedo ou tarde ela vai traí-lo. Ernesto amordaça Irene e a deixa presa dentro do armário. Ernesto foge e Irene fica aos prantos. Os empregados do hotel encontram Irene e chamam a polícia. Augusto se prepara para ir almoçar na casa de Nelson. Gina diz que está com dor de cabeça, manda Augusto ir na frente enquanto ela toma um remédio que logo depois ela irá. Gina olha para a filha e diz: "Adeus, Maria." Eduardo fica sabendo que Irene foi detida. O policial diz a Irene que ela será transferida para a cidade do México. A aflita, Irene diz que não tem culpa de nada e que foi vítima de Ernesto. Em sua fuga, Ernesto vê a polícia e tenta despistá-los. Augusto fica feliz com a surpresa que ganha de Nelson e dos amigos em seu aniversário. Eduardo interroga Irene. Furiosa, Irene diz que Eduardo precisa prender Ernesto. Irene diz que quer que Ernesto pague por todo o mal que lhe fez. Helena fica emocionada ao ver Pedro e Nicolas brincando. Nico diz à mãe que o seu papai é muito divertido para contar histórias. Horácio conta para Helena que Irene foi encontrada e declarou que Ernesto ia cruzar a fronteira. Augusto chega em casa com Nelson. Eles ficam surpresos ao encontrarem um bilhete de Gina, onde ela diz que sente muito, mas jamais poderá ser uma boa mãe. Gina diz que está segura de que Augusto e o seu pai vão cuidar bem de Maria. Chocado, Nelson diz que não pode acreditar que Gina foi capaz de abandonar sua própria filha. Enquanto isso, Gina comemora por estar com Carlos e pede para ele fazer amor com ela. Triste, Eduardo diz ao amigo que Inês voltou para a congregação. Eduardo pergunta ao amigo o que deve fazer, pois pediu de 1000 maneiras para Inês não voltar. Chaves sugere que Eduardo roube Inês. Ernesto começa a se desesperar ao ver que o celular não tem sinal e o carro está ficando sem gasolina. Feliz demais, Pedro diz a Helena que é incrível que eles e Nico estejam juntos ali naquela casa. Pedro diz a Helena que se lembra da primeira vez que a viu e que não demorou muito tempo para se dar conta de que estava apaixonado por ela. Pedro pergunta se Helena está disposta a trocar tudo o que tem tido para viver com ele. Helena responde que o amor dele não tem preço e o beija. Depois, Pedro pergunta por que Horácio ligou para ela. Helena diz que era para avisar que encontraram Irene e que ela declarou que Ernesto iria cruzar a fronteira. Nelson chora e diz a Augusto que não entra em sua cabeça como Gina foi capaz de abandonar a própria filha. Nelson se culpa, diz que mimou Gina demais e ela se torna uma pessoa fria, calculista e sem escrúpulos. Augusto diz para Nelson não se culpar, que Gina é adulta e decidiu ser como é. Augusto diz que a filha tem um avô maravilhoso e os dois juntos cuidarão dela. Nelson diz que Augusto é um bom homem, o filho que ele gostaria de ter tido. Terça-feira, 25 de janeiro. Ernesto fica sem gasolina e passa a noite dentro do carro, em meio ao deserto. Pela manhã, ao acordar, se sentindo completamente só e sem saber o que fazer, Ernesto deixa o carro ali e começa a andar. Isso tudo é pouco para você, boca de sacola escroto. Na delegacia, Abreu diz a André e Horácio que Irene parece ignorar que o fato de ter fugido com Ernesto a torna sua cúmplice. Abreu conta que Irene disse que tem em seu poder provas de que Ernesto roubou a empresa de Horácio e transferiu o dinheiro para uma conta nas Ilhas Caimã. Andréia fica chocada por Irene saber de tudo e não ter feito nada. Horácio diz que o importante no momento é tirar Irene da cadeia. Abreu diz que Irene está disposta a entregar todas as provas e ele vai alegar que ela não cometeu nenhum delito mais grave e no final acabou sendo vítima de Ernesto. Enquanto isso, na cela, Irene chora e se lembra de Ernesto a chamando de louca. Irene se pergunta por que Ernesto fez aquilo com ela e diz que a única coisa que fez foi amá-lo. Nelson liga no banco e fica sabendo que Gina transferiu todo o seu dinheiro para uma conta dela.
Nelson fica em choque ao saber que Gina o roubou e diz: em que monstro a minha filha se transformou? Ernesto caminha pelo deserto. Ele se sente muito cansado e fica sem água. Augusto e Rosa convidam Nelson para almoçar. Nelson agradece, mas diz que não tem dinheiro e revela que Gina esvaziou a sua conta bancária, o deixando sem nada. Rosa e Augusto olham um para o outro, mas não fazem nenhum comentário sobre Gina. Eles mudam de assunto e insistem para que Nelson vá almoçar com eles. Augusto diz que Nelson é seu convidado. Nelson fica comovido com o apoio que recebe de Augusto e Rosa. Exausto de caminhar no deserto, Ernesto começa a passar mal e acaba desmaiando. Ernesto acorda e escuta o menino chamar pelo pai. Sem forças, Ernesto diz: filho, Nico, meu filho, e acaba desmaiando de novo. O pai do menino se aproxima de Ernesto e manda ele buscar água. O homem leva Ernesto para sua casa e chama a polícia. Ernesto está tremendo de frio e com muita febre. Ao verem Ernesto, os policiais comprovam que ele é o homem que a Polícia Federal está procurando. Vão se passar alguns dias. Pedro redecora todo o apartamento que havia alugado para Helena e ele se encontrarem. Helena fica maravilhada com o lugar e diz a ele que está muito feliz porque eles vão viver juntos. Pedro diz que também está muito feliz e que sonhou muito com aquilo. Pedro diz a Helena que deixará o guarda-roupa do quarto deles todo para ela. Ele diz que colocará suas coisas no quarto de Nico, porque sabe que as mulheres precisam de mais espaço. Pedro leva Helena para conhecer o quarto do filho e ela fica encantada. Helena diz que Nico vai amar e que sempre lhe pediu uma cama de carro. Depois, Helena diz a Pedro que o advogado Abreu lhe disse que Ernesto quer vê-la. Helena diz que acha que Ernesto quer vê-la para lhe pedir perdão. Pedro pergunta se ela vai vê-lo. Helena responde que sim, mas que não vai tanto por Ernesto, mas sim por ela, pois quer encerrar essa parte da sua vida. Pedro diz que se isso fará ela se sentir mais tranquila, para ele está tudo bem. Helena sai e logo Esther chega. Pedro fica feliz ao receber a visita da mãe. Esther diz a Pedro que Helena está muito ocupada cuidando da mudança e ela foi cozinhar para eles. Entusiasmado, Pedro fala sobre o concurso e diz à mãe que se vencer, estará supervisionando a construção dos carros da Ginete. Pedro se lembra que precisa ir buscar Nicolas na escola e chama a mãe para ir com ele. Em Los Angeles, Gina diz a Carlos que está com muita dor de cabeça e jura que não vai voltar a beber. Gina pede para Carlos ir até a farmácia comprar um remédio para ela. Carlos diz que não tem nenhum centavo. Gina pergunta quando ele pensa em arrumar um trabalho, pois ela não vai continuar o sustentando. Carlos pergunta se ela vai querer o remédio ou não. Gina responde que sim. Manda ele pegar o cartão de crédito na bolsa dela e passa a senha para ele. Gina lambisgoia uma otária mesmo, uma retardada, né? O gigolô vai deixar ela sem nada. Gina pede para Carlos fechar as cortinas do quarto, porque ela não está suportando a luz. Carlos olha para Gina por alguns segundos e sai. No presídio, Ernesto pergunta a Helena se ela poderia levar o seu filho, porque ele precisa vê-lo. Helena responde que é claro que não. Helena diz que não quer que Nicolas saiba que ele está preso. Ernesto pergunta por quê e diz que aquela é a realidade dele. Helena diz que não vai tirar do filho a imagem que ele tem do pai. Ernesto pergunta o que Helena disse para Nico. Ela responde que disse que ele foi para o Canadá, porque eles não podiam continuar juntos. Helena diz a Ernesto que Nicolas o ama e ela quer que ele guarde esse carinho no seu coração. Helena diz que apesar de tudo, Ernesto foi um grande pai para Nicolas. Ernesto chora e diz que seu amor por Nicolas é o mais puro que já sentiu em sua vida. Ernesto agradece a Helena por ter lhe dado aqueles anos tão lindos e diz que foi muito feliz. Helena diz que sim, que eles foram muito felizes, até ele fazer o que fez. Helena pergunta por que Ernesto roubou a identidade do filho de Isabel. Ernesto responde que foi por ressentimento e diz: "Você sabe o que é ser desprezado?" Ernesto diz que Isabel a todo momento lembrava que ele não era ninguém, que não valia nada.
Ernesto diz que Isabel sempre o comparou com seu filho e ele queria ser como Ernesto. Ele diz que quando soube que Ernesto estava morto, decidiu se passar por ele e pergunta se Helena teria se apaixonado por um ninguém. Helena responde que sim e que jamais teria se importado com a origem dele. Helena diz que se apaixonou por ele, por suas coisas boas, e foram muitas. Helena diz que teria o amado para sempre, mas ele mudou e fez muito mal para eles. Ernesto pede perdão a Helena e diz que está falando do coração. Ernesto diz que espera que Helena algum dia possa perdoá-lo. Helena se levanta para ir embora e Ernesto diz: diz a Nico que tudo o que eu fiz foi por amor a ele. Helena vai embora e Ernesto, aos prantos, pergunta por que Deus o abandonou. Demente esse Ernesto, não foi ele quem abandonou Deus não, né? Final mais que merecido, seu boca de sacola purgante. Gina não consegue falar com Carlos e começa a se preocupar com a demora dele. Pedro e Esther levam Nico para conhecer o lugar onde eles vão morar. Nico fica muito feliz ao entrar em seu quarto e vê uma cama em formato de carro. Nico diz a Pedro: obrigado, papai, eu te amo muito, e o abraça. Pedro diz que também o ama. Pedro, Nicolas e Esther estão jantando quando Helena chega. Helena fica contente ao ver a sogra. Nicolas diz à mãe que tem um quarto lindo. Helena pergunta a Esther o que ela achou da casa deles. Esther diz que está muito bonita e que o melhor de tudo é que finalmente eles estão juntos. Nicolas chama Esther de avó pela primeira vez e pergunta se ela pode colocar mais um almôndega para ele. Pedro pergunta a Helena como foi a visita e se ela está mais tranquila. Helena responde que sim e diz que o ciclo está fechado. André e Nelson se encontram por acaso na rua. André diz a Nelson que está trabalhando na empresa de Helena e está muito contente. Nelson diz que fica muito feliz por ela. André sugere que eles vá tomar um café e assim Nelson lhe conta o que tem acontecido em sua vida. Como Carlos não retorna para o hotel, Gina decide ligar no banco para saber o saldo do seu cartão. Gina se desespera ao saber que Carlos roubou todo o seu dinheiro. Quarta-feira, 26 de janeiro. André e Nelson conversam sobre Gina. Nelson fala com tristeza sobre Gina ter abandonado a filha. Depois, Nelson começa a falar com orgulho da neta. Nelson diz a Andréia que sentiu falta dela e que gostaria muito de continuar vendo. Nesse instante, Gina liga para o pai. Gina implora para o pai atendê-la. Nelson vê que Gina está ligando, mas rejeita a ligação dela. Ele se volta novamente para Andréia e pergunta se eles voltarão a se verem. Sorridente, Andréia diz que é claro, que será um prazer. Descontrolada, Gina chora e se pergunta o que vai fazer. Augusto leva Maria para vacinar. Ao chegar em casa, ele diz a Rosa que o médico disse que talvez a filha possa ter febre. Rosa diz que se Augusto quiser, ela pode passar a noite lá para ajudá-lo. Augusto diz que o que quer é que Rosa fique para sempre e pergunta se ela quer se casar com ele. Emocionada, Rosa responde que sim e eles se abraçam. Helena está preparando o café da manhã para a família, quando Pedro recebe uma ligação da Itália. A funcionária da Ginette Motors diz que Pedro é um dos 3 finalistas da competição. A mulher diz que Pedro receberá 2 passagens aéreas e a reserva em um hotel para ele assistir a cerimônia de premiação, onde o ganhador será conhecido. Eufórico, Pedro diz a Helena e Nico que ele é um dos finalistas do concurso. Helena comemora com o amado. Nicolas fica muito feliz ao saber que vai com os pais para a Itália. Augusto e Rosa contam para Nelson que vão se casar e querem que ele lhes dê a sua bênção. Nelson diz que é uma ótima notícia e deseja que eles sejam muito felizes. Nelson pede para Augusto e Rosa não ficarem longe dele agora que vão estar juntos. Augusto diz que de modo algum fará isso, que Nelson faz parte da família deles e ele quer que a filha desfrute do seu avô a vida toda. Nelson diz que a sua casa é muito grande e convida Augusto e Rosa para morarem com ele. Nelson diz que Rosa já viveu na casa dele, mas agora será diferente.
Ele diz que Augusto e Rosa não pagarão mais aluguel e ele poderá conviver com a sua netinha todos os dias e todas as horas. Augusto e Rosa ficam surpresos com o convite de Nelson e dizem que vão pensar. Andréia e Horácio esperam por Irene na porta do presídio. Andréia abraça a filha e diz que eles são seus pais, aconteça o que acontecer. Irene pede perdão aos pais e diz que sabe que fez muito mal a eles. Ela agradece a Abreu por ter conseguido colocá-lo em liberdade pagando fiança. Irene abraça o pai e pede que, por favor, ele a perdoe. Emocionado, Horácio abraça Irene com muito carinho. Esther ajuda Samuel a se arrumar para a premiação do concurso de direito penal. Samuel está muito nervoso. Pedro, Helena e Nicolas chegam e Nicolas, muito feliz, diz à avó que eles vão para a Itália. Surpresa, Esther pergunta se Pedro ganhou o concurso. Pedro explica para a mãe que está entre os 3 finalistas e eles foram convidados para participar da premiação. Emocionada, Esther diz aos filhos que o pai deles estaria muito orgulhoso deles, assim como ela está. Bernardina avisa Eduardo que naquela tarde Inês vai fazer os votos e diz que ele não pode permitir isso. Bernardina diz a Eduardo que conhece Inês muito bem e tem certeza que ela seria muito mais feliz ao lado dele. Eduardo fica pensativo. Irene diz aos pais que o tempo que ficou presa, pensou muito e tomou a decisão de ir para as Chiapas. Irene diz que quer fazer parte de um programa de voluntários para atender comunidades que estão em extrema pobreza. Irene diz que quer se livrar da culpa que sente e ajudará as pessoas necessitadas. Irene diz que está tentando mudar e que quando olha para trás, de verdade, não sabe como pôde se comportar tão mal. Horácio e Andréia apoiam a decisão de Irene. Samuel, com Gabriela ao seu lado, a mãe, Pedro, Helena e Nicolas, espera ansioso pelo resultado do concurso de direito penal. Os vencedores começam a serem anunciados. Por unanimidade, Samuel é eleito grande vencedor. Eufórico, Samuel comemora com a família. O professor Briones entrega o prêmio a Samuel e o convida para trabalhar em sua empresa. Briones diz que Samuel tem um grande futuro como advogado criminal. Samuel fica muito agradecido e compartilha a novidade com a família. Com o dinheiro do prêmio, Samuel paga Gabriela. Gabriela sugere que eles usem o dinheiro para ir para a Itália com Pedro. Samuel adora a ideia. Mesmo confusa, Inês começa a fazer seus votos. Quando o bispo pergunta se Inês quer entregar totalmente o seu coração através da sua vida em castidade, Eduardo chega na igreja com chaves e diz: "Não, eu me oponho." Inês fica surpresa ao ver Eduardo. Bernardina, em silêncio, comemora. Eduardo se aproxima e diz ao bispo que ama Inês e tem certeza que ela também o ama. Eduardo diz que Inês não pode se dedicar à vida religiosa. Inês sorri para Eduardo e diz que também o ama. Feliz, Eduardo se aproxima de Inês e os dois se beijam apaixonadamente. Uma pena que você não aproveitou mais desse tudão, viu, Inês? Bom, mas antes tarde do que nunca. Na casa de Nelson, Augusto pede para 2 homens levarem algumas caixas para o andar de cima. Nelson agradece a Augusto e Rosa por terem aceitado morar na casa dele. Augusto disse que não tinha ninguém no mundo e agora tem a sua filha, uma esposa e um pai. Animado, Nelson disse: "E nós vamos continuar crescendo a família, não é verdade, Rosa?" Rosa responde que não tão rápido, mas com calma. Os carregadores descem e dizem a Nelson que o frete já foi pago e agora só falta a gorjeta. Nelson pergunta por que os homens estão olhando para ele e diz que é por conta de Augusto. Então, Nelson diz que Rosa e ele vão preparar algo para comer e os dois vão para a cozinha. Augusto dá a gorjeta aos homens e diz à filha: "Ai, Maria, o seu vô tem um pequeno defeito, mas, o mais importante, tem um coração puro." Enquanto isso, Gina está em uma cozinha lavando vários pratos. O chefe entra e manda Gina lavar os pratos mais rápido. Gina lambisgói, se lascou bonito, hein? Completamente recuperada,
Isabel, na companhia de Horácio e Mônica, recebe um cheque com o valor das ações da empresa de Horácio, que pertenciam a Ernesto. Horácio pergunta o que Isabel vai fazer com tanto dinheiro. Isabel diz que quer abrir uma fundação que se dedique a procurar pessoas desaparecidas. Isabel diz a Mônica que não saber o que se passou com um ser querido não deixa a pessoa viver e que de alguma maneira, ao saber que o seu filho morreu, tirou dela a incerteza e abrir uma fundação será uma maneira de homenagear o seu filho Ernesto. Horácio e Mônica parabenizam Isabel e ela deseja felicidades a eles. Helena, Pedro e Nicolas conversam com o Dr. Vega. O médico diz a Nico que os resultados dos exames comprovam que ele está totalmente recuperado. Dr. Vega diz que Nico venceu a luta contra a leucemia. Pedro, Helena e Nicolas ficam emocionados. Pedro diz ao médico que Helena e ele serão eternamente agradecidos por tudo que ele fez pelo filho deles. Pelos crimes que cometeu, Ernesto é condenado a 40 anos e um dia. Ernesto é levado de volta para o presídio e permanece em total silêncio. Na Itália, Pedro, Helena, Nicolas, Samuel e Gabriela participam da premiação do concurso automotivo. Samuel diz a Pedro que está muito orgulhoso dele e diz que tem certeza que o pai deles também está. Emocionado, Pedro abraça o irmão. Helena se aproxima de Pedro e diz que precisa lhe dizer algo, mas diz que é segredo e pede para ele não dizer nada a ninguém. Então, Helena sussurra algo no ouvido dele. Surpreso, Pedro diz, não. Helena diz, sim, sim, sim. Feliz da vida, Pedro abraça Helena. Depois ele diz a Nico, você vai ganhar um irmãozinho, meu amor. Todos comemoram a notícia. Pedro diz a Helena que ela faz dele o homem mais feliz do mundo e que não pode pedir mais nada da vida. Pedro agradece a Helena. Os dois dizem que se amam e se beijam. Tonino Ginetti entra no palco e anuncia Pedro Garrido Salazar como o grande vencedor do concurso. Pedro, Nico e Helena comemoram eufóricos, juntamente com Gabriela e Samuel. Pedro, Nico e Helena sobem no palco para receber o prêmio. Felizes, a família levanta o troféu. E é o fim dessa linda história, onde o amor verdadeiro venceu todas as tramóias e crueldades. Agradeço de coração a todos que acompanharam os resumos semanais e diários da novela Te Dou a Vida. Que Deus abençoe a todos vocês.